Olá, quem está falando aqui é o Marcelo Mendes e antes de mais nada eu peço humildemente para que se inscrevam no meu canal, que curtem o vídeo, comentem como vocês desejarem que eu vou responder a todos os comentários e compartilhem com todos os brasileiros, ok? Então hoje está guardada, entendeu? O tão esperado relatório das eleições em que o Ministério da Defesa preparou sobre as urnas ao TSE. Hoje sim, através dos relatórios, será constatado se houve fraude, que na minha opinião houve sim, tanto nas eleições como no andamento das eleições. Antes do primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno, que isso é nítido e todo mundo já sabe, ok? Mas antes eu vou mostrar para vocês uma situação. O que cada jornal ou revista está noticiando sobre esse assunto. Então aqui, ó, você vai ver, ó, o Valor Econômico diz assim: relatório das Forças Armadas refutará fraude, mas atestará inconsistências que não têm efeito estatístico. Ou seja, o que está dizendo é que vai dizer que teve fraude sim nas eleições. Entendeu? Mas as inconsistências, aquelas diferencinhas, entendeu? Como duas cidades que não teve nenhum voto para o presidente Bolsonaro, Jesus Cristo não agradou todo mundo, mas nessas duas cidades o Lula conseguiu essa façanha. Não tem efeito estatístico. Vai entender, né? O Correio Brasiliense disse: defesa conclui a auditoria das urnas e promete ao TSE entrega de relatório para quarta-feira. Ele ficou isento, ele falou o básico, que vai ser entregue na quarta-feira ao TSE e tudo bem, né? Vamos ver o que o bicho vai dar, segundo eles. O Yahoo Notícias disse: relatório do Ministério da Defesa. O que é a auditoria das urnas entregue ao TSE? Entendeu? O documento é considerado por Bolsonaro, ou seja, não cita presidente Bolsonaro, como fundamental para atestar a segurança das eleições, na qual foi derrotado por Lula. Entendeu? Isso é uma mentira descarada. O Yahoo Notícias, eu vou ler até de novo o que está dizendo antes do noticiário. O documento é considerado por Bolsonaro como fundamental para atestar a segurança das eleições, na qual foi derrotado por Lula. Se o próprio presidente Bolsonaro não reconheceu a derrota, até porque todo mundo viu nitidamente que teve sacanagem nas eleições. Pô, não dá para entender. Quer ver a prova? Eu nunca vi na história do Brasil uma manifestação tão grande para um perdedor, enquanto que para o vencedor não tem ninguém saindo na rua, não tem nem parecer nada. E até porque o vencedor está sumido, né? Uns dizem que está doente, infelizmente não está, mas tudo bem, né? Você vê, o Guilherme de Pádua preferiu ir para o inferno do que viver no Brasil com o ex-presidiário Lula, né? O Globo. Por que o mundo político está em alta com o relatório das Forças Armadas sobre as eleições? Por quê? Por que o mundo político está em alta? Porque é o seguinte: todo mundo está com os olhos aqui no Brasil. Principalmente porque o mundo já percebeu que teve fraude nas eleições. Só não pode alguns canais de direita falarem isso, que sofreram censura. Os jornalistas independentes também não podem falar, porque sofrem censura. Mas o mundo pode. Você quer ver a prova? Por que outros países da América do Sul e até na América Central, que são governados por ditadores, o povo encorajado e foram para as ruas? Até na Venezuela, que não se via manifestação popular a esse ponto, teve agora.
justamente porque tem como espelho o povo brasileiro que foram para as ruas e estão indo para as ruas para protestar e pedir para que cancele a chapa Lula-Alckmin. Só isso, hein? Só isso. Entendeu? Porque sabe que se o bandido Lula voltar à cena do crime, acabou. O UOL Notícias. OAB diz ao TSE que urnas são seguras antes de relatório das Forças Armadas. Vou falar uma coisa. OAB significa Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Para você se formar advogado, você tem que fazer curso de Direito, muito bem. E fazer a prova da OAB, claro, para poder exercer a função de advogado. E a grande maioria, a grande massa, não é 100% igual essas duas cidades que o Lula teve de votos, não. A grande maioria, 95% dos estudantes na área de humanas são esquerdistas, entendeu? E 5% se salvam, mas 95% dos estudantes da área de humanas são esquerdistas, desculpa. É só você ir na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP e vocês vão constatar isso que eu estou falando é verdade, ok? Veja, defesa confirma rumor sobre relatório paralelo de fiscalização da eleição. Entendeu? Não é que confirma rumor, não. Ele vai ser entregue hoje mesmo, viu, Veja? Todo mundo sabe da sua fama, né? Uma revista bem esquerdista. Entendeu? Então não confirma rumor. Ele vai entregar um relatório que não vai dar em nada. Vai dar sim. Porque se o relatório for constatado fraudes, e vai ser constatado, meu Deus do céu, não tem como, vai ser constatado. Então, com certeza, creio eu, que vai ter novas eleições. No mínimo. Entendeu? Não acho que não vai caçar a chapa Lula-Alckmin. Muitos estão dizendo que todo mundo na chapa vai preso. Eu não acredito, particularmente não acredito. Até porque soltaram um bandido para disputar a presidência e chegou a ganhar com toda a sacanagem do mundo. Mas esse vai prender quem só estava na chapa. Então não tem como. Ok? Eu criei novas eleições com voto auditável. Depois eu vou falar sobre isso daí. CNN Brasil. Defesa diz que relatório das Forças Armadas sobre urnas será entregue ao TSE no dia 9. A CNN foi isenta aqui, entendeu? Ela não falou, vai ser entregue defendendo, vai ser entregue acusando. Foi isenta. Não posso falar muita coisa não. Diário do Poder. Defesa decide entregar relatório ao TSE somente após as eleições americanas. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, está tendo a eleição do Legislativo lá nos Estados Unidos. Entendeu? Que não é junto com a eleição para presidente igual aqui no Brasil. Então, realmente, os olhos da imprensa, os olhos das empresas, os olhos das pessoas, estão tudo voltado para lá. Então, realmente, o Ministério da Defesa tomou a decisão correta sobre isso daí. Entendeu? E a Poder 360, Defesa enviará relatório sobre a eleição ao TSE em 9 de novembro. Ou seja, por que eu estou lendo tudo isso daí? Porque estão mostrando o seguinte, a imprensa ela percebeu que está sofrendo uma censura e vai ser ratificada a partir do dia 1º de janeiro. Porque é o seguinte, como funciona? O Lula, ele comprou os artistas. É verdade, não adianta falar que não é. Ele comprou os artistas e comprou a imprensa para ajudá-lo. Enquanto ele não tinha o STF nas mãos dele. Agora que ele tem o STF nas mãos deles, ele vai estar se lixando, tanto para a imprensa quanto para os artistas. E a imprensa já se tocou, visto o que foi feito na Jovem Pan.
Ou vocês estranham que a Jovem Pan começou a mandar um monte de jornalista de direita embora, comentarista de direita embora, do nada. Não é? Então, por favor, vamos ficar antenado. É isso que está acontecendo. Então, o Lula não vai precisar de imprensa, de artista. Esses artistas que ficou tudo fazendo L igual uns retardados, serão os primeiros a dizer assim, porra, eu confiei nesse cara e me dei mal. Escreve isso que eu tô te falando. Já tem gente na imprensa que já percebeu. Entendeu? A Carla Secato que eu diga, né? Tava na Record, foi pra Jovem Pan. E agora foi dispensada. Por ordem de quem, né? Por trás, né? Então a gente já sabe, né? Então, a imprensa, no geral, inclusive a CNN, que é esquerdista, poderia chegar aqui e falar muito bem, ó. Defesa diz que relatório das Forças Armadas não trará prejuízos à eleição de Lula à presidência. Ele já está falando assim. Mas como eles perceberam que vai sofrer uma traição dura do ex-presidiário e de toda a patota, aí eles começaram a ser o correto. Ou seja, está sendo, por enquanto, aqui, pelo que eu vi, isento. Só falou o básico, que é o que tem que fazer o jornalismo, ok? Sem a partidarismo, ok? Agora eu vou ler a nota oficial do Ministério da Defesa, sobre relatório do trabalho de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação. O Ministério da Defesa informa que, no próximo dia 9 de novembro, quarta-feira, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o relatório do trabalho de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Brasília, Distrito Federal, 7 de novembro de 2022. Só isso, ok? Então, se você entrar lá no site www.gov.br/defesa, vocês vão ver isso daí, ok? Então, por favor, não ficam acreditando em outras histórias que não seja essa que eu li, e vocês também podem ler, ok? Agora é o seguinte, o que eu faria? Entendeu? Eu conversei com alguns petistas hoje e teve petista que falou assim, Marcelo, eu votei no presidente Lula, entendeu? Porque me disseram, olha só, me disseram que o Bolsonaro ele não gosta de negro, nem de gay, nem de nordestino. Aí eu perguntei para eles, quem foi que disse isso? Aí eles falam assim, o povo. Eu falo assim, olha, então tá bom, me fala alguma política do presidente Bolsonaro, alguma lei que o presidente Bolsonaro criou que restringiu algum direito de gays, negros e nordestinos. Aí eu fico pensando, eu falei assim, não conheço. Eu falei assim, então como que você pode acreditar numa coisa dessa? Ah, mas ouvi falar, ouvi dizer. Quando eu expliquei direitinho tudo que o presidente Bolsonaro fez, principalmente no estado dela, entendeu? Aí ela caiu na real, entendeu? Obras que nunca terminavam, entendeu? Obras de saneamento básico que eu falei, inclusive em vários vídeos aí que eu fiz da série o governo Bolsonaro fez de cada estado, vocês podem conferir. E ela falou assim, poxa, eu não sabia. Eu falei outra, ele prometeu um monte de coisa que enganou vocês. E aí, parando, tô com irritação no olho aqui. E no fim ele não vai cumprir nada. Mesmo estourando o teto de gasto, ele não vai cumprir nada. Aí ela disse, olha, eu me arrependi de ter votado no Lula. Ok? E também eu conversando com outros petistas sobre como foi o processo, mas conversando com a educação. Como diz o Rafael Vasconcelos, da TV Brasil Central,
ele apresenta um programa muito legal, o TBC Debate. Ele sempre diz, briga essas ideias, respeite essas pessoas. Então desarme-se. É isso que eu fiz. Eu conversei com muito respeito, eles me respeitaram, eu respeitei eles, que é assim que funciona, ok? E eles disseram o seguinte, que eles não queriam que o Lula ganhasse dessa forma. Porque eles queriam assim, uma votação honesta. Honesta mesmo. Porque tem gente da esquerda, entendeu? Que é íntegro. Ninguém aqui está falando, olha, você votou no Lula, você não presta. Não é isso. Lógico que não. Tem pessoas que são íntegras, que entendem. Entendeu? E aqui, se é uma democracia, que nós defendemos tanto a democracia, apesar que o próprio PT diz que nós somos contra a democracia, não é verdade isso daí que nós vamos bater boca, brigar. Ao contrário, eu conversei com as pessoas conversaram comigo. E foi constatado que as pessoas, elas queriam uma disputa igualitária. E eles sabem que não tiveram uma disputa igualitária. Eu expliquei, olha, exceções que não chegou no Nordeste, em Minas Gerais, os direitos de resposta que só um lado teve, o outro não teve. Eu comecei a mostrar direitos de respostas de coisas que não tem sentido. Tem gente que votou no presidiário do Lula, entendeu? Ex-presidiário, e eles sabem, olha, o Lula foi preso, ele roubou. Mas falaram tanto mal do Bolsonaro que eu preferi o Lula. Você entendeu? Mas quem falou? A mídia falou, os cantores, alguns falaram, os atores, alguns falaram. Aqui em São Paulo, inclusive, tem a grande maioria, principalmente dos São Paulinos. Eu tenho meu irmão, minha mãe são São Paulinos. Apesar que eu sou corintiano, minha irmã é palmeirense. Cada um torce para um time. Meu falecido pai é santista. São bolsonaristas. E o Raí apoiou o Lula. Porque o Raí é irmão do Sócrates, não sei se vocês sabem, né? E o Sócrates, finado Sócrates, ele defendia a democracia. E para eles, o PT é a democracia, e vocês sabem que não é. Todo mundo sabe que não é. Entendeu? Está tendo inversão de valores. Então muita gente votou no Lula enganado. Só nessa história toda eu consegui ouvir pelo menos de 20 eleitores do Lula que se arrependeram de ter votado nele. Por isso, eles entenderam que não tem manifestação nenhuma a favor do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Até às vezes eu falo, que tanto o ex-presidente como o ex-presidente é a mesma coisa. Tá bom. Do ex-presidente Lula, não tem nenhuma manifestação, tem nada. E a favor do presidente Bolsonaro que perdeu, você vê as ruas tomadas. Isso mostra nitidamente que teve sim fraude nas eleições. Não adianta o Alexandre de Moraes ameaçar nós por falar a verdade. Não existe crime falar a verdade. Ele está passando por cima da Constituição, Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes ele pode calar a boca de todo mundo, menos de uma pessoa, o presidente Bolsonaro. Ele não pode, porque se ele calar a boca de um chefe do executivo, as Forças Armadas caem matando em cima dele. Mas é matando mesmo, viu? É com um sentido literal, entendeu? Então, pessoal, conversando com eles, qual é a ideia? Ter um terceiro turno, entendeu? Um dos eleitores do Lula falou isso para mim, Marcelo, que tem uma ideia de ter um terceiro turno? Eu falei assim, boa ideia. Mas como que seria esse terceiro turno? Do jeito que foi o segundo turno? Não. Uma disputa igualitária. Então como vai ser? O presidente Bolsonaro e nós bolsonaristas reclamamos que as inserções, que é os comercialzinhos lá de 15, 20 segundos, não chegou no Nordeste e em Minas Gerais. Então, como que vai ser?
vai ser 40 dias, não minto, desculpa, 40 dias é demais. Vai ser 28 dias, como foi do primeiro do segundo turno, do dia 2 de outubro a dia 30 de outubro, 28 dias. Então vai ter mais 28 dias a contar da propaganda inicial. Então vamos supor, saiu o relatório hoje na quarta. Ó, vai ter terceiro turno, vai começar segunda-feira. Conta 4 semanas e aí tem a eleição. Igualzinho do primeiro e segundo turno. Porém, sem limitações para nenhum dos lados. As exceções do Bolsonaro vai chegar no Nordeste, em Minas Gerais, no Brasil inteiro. As exceções do Lula vai chegar no Nordeste, em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Os jornalistas de direita que foram censurados, teve canais desmonetizados, eles serão descensurados e serão monetizados novamente no YouTube. A Jovem Pan, ela vai poder fazer o jornalismo que ela sempre fez, a partidária. Porque muita gente fala que a Jovem Pan é de extrema-direita e não é verdade. Você vê que lá tem a Amanda Klein, tem o Fefito, que são de esquerda, entendeu? Então, vai poder fazer o jornalismo amplo novamente. Os direitos de resposta que um tiver vai ter e o outro também. Ou seja, tudo igual, tempo igual, indo para todos os cantos do Brasil, do Iopoque ao Chuí, não tem problema. Vai todo mundo vai ter os mesmos direitos. E a eleição? Como que vai ser a eleição? Lembre-se, o poder emana do povo. E o que nós bolsonaristas sempre pedimos, e o TSE, principalmente, o STF, do ministro Barroso e do Alexandre de Moraes também, o que eles não ouviram o povo, tanto que nós pedimos? Voto auditável. Presta atenção, voto auditável é uma coisa, voto impresso é outra. Voto impresso é aquele voto que tinha até 94. Você colocava o xizinho e nos candidatos para o legislativo você tinha que escrever o nome e o número. Entendeu? Não sei se vocês mais novos não lembram, mas candidatos legislativo, vereador, deputado federal, deputado estadual e senador, você tinha que escrever o nome e o número. E no caso do executivo, que é governador, prefeitos e presidentes, você colocava o X. Aquilo é voto impresso, não é aquilo. É voto auditável. É que nem fosse um caixa eletrônico. Você mexe lá, você solta o extrato e sai o extrato. É a mesma coisa. Você vai digitar o número do seu candidato e vai sair o número, o voto, tudo bonitinho. Você confirmou, do lado vai sair o número que você votou. Entendeu? Então, um exemplo, Bolsonaro. Você colocou 22, viu lá, Bolsonaro, Braga Neto, vê lá o nome Jair Bolsonaro, PL, 22, você vai lá e confirma. E aí, vai ser um papelzinho do lado da urna dizendo, ó, 22. E aquele papel vai para a urna. Ao final, fazer a contagem, vai confrontar. Olha, na urna, Bolsonaro teve X votos. E aqui, também teve X. O Lula teve Y votos. E aqui teve Y votos também. Não bateu? Bateu. Então, tá honesto. Você entendeu? Honestidade na campanha e honestidade nas eleições. Mas aí, Marcelo, como que quem vai liderar essas eleições? Na minha modesta opinião, eu tiraria o Alexandre de Moraes da presidência do TSE. Entendeu? Você pode colocar outro do Poder Legislativo, do Judiciário, mas diz que seja isento. Entendeu? E não o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes foi escolhido porque ele foi o único que está lá por indicação do Michel Temer, que é do MDB, que é partido Centrão. Então não foi um presidente do TSE, nenhum juiz indicado pelo Bolsonaro, nenhum indicado pelo Lula, nenhum indicado pela Dilma. Então sobrou para Alexandre de Moraes. Entendeu? E uma dica para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, você é brasileiro. Você tem família. Você é um ser humano. Não fica querendo ajudar o
o ex-presidiário Lula. O Lula vai jogar você contra o povo. Você não vai poder sair com seus filhos, com a sua esposa na rua. O pessoal vai querer te matar. E quando eu falo te matar, não é nós, bolsonaristas. Sabe quem vai ser? Os próprios seguidores do PT. Porque o comunismo funciona assim. O comunismo não presta. Pense nisso. Seja isento. Faça o que é certo. E quem ganhar, ganhou. Aí nós vamos respeitar. Agora voltando às eleições. O que acontece? Tendo todo esse trâmite, olha, campanhas iguais, tempos iguais, direitos iguais, e sessões chegando em todos os lugares do Brasil, nas 5 regiões, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, eleições com voto auditável, foi lá, saiu tudo, contou-se os votos da urna com os votos auditáveis, contou certinho, bateu tudo certinho. Se o Lula ganhar, pode ter certeza, dessa forma, não vai ter um bolsonarista reclamando. Olha, realmente o Lula ganhou, tá aqui, ó. Teve lá, fez tudo certo, tudo igual, tudo bonitinho. E realmente o Lula ganhou. Então não tem mais o que discutir, acabou. Se o Bolsonaro ganhar, e aí? Será que o pessoal do PT vai ir para as ruas fazer manifestações pedindo, quero uma eleição, porque quando o Lula ganhou não valeu, agora o Bolsonaro ganhou vai valer, eu quero aquela zona. E com manifestações violentas de depredar loja, depredar prédio, quebrar carro, tacar fogo em ônibus, aquela zona. Pode ter certeza que quem vai fazer isso é bandido. Porque aquele eleitor do Lula, que é trabalhador, que é um cara que tem a vida sofrida, que tem um respeito. Nós temos que reconhecer que tem um respeito pelo Lula. Esse pessoal não vai apedrejar, não vai agredir, não vai matar. Esse povo vai entender. Por quê? Porque eles vão entender o seguinte, que o Lula ganhou porque teve uma sacanagem eleitoral, teve problemas do lado do Bolsonaro. E, nesse caso, a nova eleição elegeu realmente o Bolsonaro, que foi o que ganhou mesmo, na minha opinião, foi o que ganhou as eleições. Então, o povo que votou no Lula e vê que Bolsonaro ganhou, não vai chegar e vai fazer manifestação contra essas eleições, porque foi tudo certo, e com isonomia para tudo que é canto, para tudo que é lado e para tudo que é momento, ok? Então, pessoal, qual é o medo dos petistas? Eu falo petistas é o pessoal do PT mesmo, da chapa Lula Alckmin, de ter uma nova eleição. É que com a nova eleição vai ser ratificada a vitória do presidente Bolsonaro. Porque muita gente que votou no Lula, ainda mais com a transição em que o Alckmin, ele disse sim que muitos projetos que o Lula prometeu não saíram do papel. Tem uma moça, inclusive, até falando, não vai sair esse ano, em 2023, em 2024 sai. Isso mostra que é uma moça jovem que realmente não viveu o governo do Lula e não conhece o Lula. Então, muita gente não vai votar de novo no Lula. Quem votou no Bolsonaro, como eu votei, vai votar de novo. Olha, é impossível quem votou no Bolsonaro no terceiro turno votar no Lula. Impossível, impossível. Deixa aí no comentário aí do vídeo quem votou no Bolsonaro e se tiver um terceiro turno vai votar no Lula. E por quê? Entendeu? E aí, quem votou no Lula, alguns, se não for muitos, vão votar no Bolsonaro. Porque vão descobrir que realmente houve uma sacanagem para enganar o povo e votar no Lula. E isso foi constatado com 20 pessoas que eu conversei, que votou no Lula.
e se arrependeram. Só eu, que eu tenho um canal com 106 inscritos, só um canal bem pequeno, conversei na rua com 20 que se arrependeram. Inclusive, eu agradeço os novos inscritos e eu quero mais novos inscritos no canal para poder abranger esse conhecimento com todos. E olha, comentou, eu respondo. Um a um. Que é um prazer interagir com vocês. Entendeu? Pode ser de esquerda, de direita. Nós estamos aqui para interagir e para conversar. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela inscrição no canal, por curtir o meu vídeo, entendeu? Para que possa chegar para mais pessoas. Quanto mais pessoas falando de política e de uma maneira correta e coerente e falando a verdade, é melhor. Comente à vontade, como eu disse, não tenha medo, pode comentar, escrever o que tem que escrever mesmo, que eu vou responder. Eu vou respeitar todos, ok? Que é assim que funciona a democracia. E compartilhe com todos os brasileiros para que o Brasil saia ganhando nessa história. Nosso país é lindo, entendeu? O povo é guerreiro, maravilhoso, hospitaleiro. Não importa se votou no Lula enganado ou se votou no Bolsonaro pensando no Brasil. Mas é um povo maravilhoso. Não vamos deixar o comunismo destruir o Brasil. Agora, se tiver eleições honestas, com voto auditável, com exceções para os dois, para o Brasil inteiro, e acontecer do Lula ganhar, por exemplo, foi na honestidade. Então ninguém vai falar nada. Entendeu? Se o Bolsonaro ganhar, pode ter certeza, o pessoal que votou no Lula são pessoas de bem, também vai respeitar. Por quê? Porque viu que teve fraude nas eleições. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.